Graça e paz. Eu sou o pastor Ivalter, o recadeiro de Jesus Cristo. Os senhores estão conectados no canal O Recadeiro de Jesus Cristo, que tem este recado para toda pessoa que quer entrar no céu. O que ele fala? João anotou no capítulo 3 do Evangelho, que no versículo 14 e 15, o que João anotou? Que Jesus Cristo falou: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui é um modo pelo qual a pessoa precisa acreditar. Mas qual é a diferença? Aqui a diferença é que aquele povo que estava sendo conduzido por Moisés, eles começaram a murmurar sem necessidade. A murmuração deles trouxe ali uma praga de cobra venenosa. E aquelas cobras picavam as pessoas e morreu muita gente. E eles se voltaram então para Moisés, pedindo para Moisés pedir a Deus que livrasse eles daquelas cobras. E Moisés orou a Deus e Deus deu a Moisés a maneira pela qual as pessoas ficariam livres do veneno. Qual era a maneira? Deus falou para Moisés: faça uma serpente de metal, pendura numa madeira e avisa o povo: todo aquele que for picado pela serpente venenosa, olha para a serpente de metal e não vai morrer fisicamente, mas vai ficar livre do veneno mortífico das veias. Então, Moisés fez esta obra. O povo que olhava para a serpente ficava livre do veneno da morte física. Mas aqueles que pela incredulidade não olhavam, estes morreram fisicamente. Então Jesus está dizendo aqui que da mesma maneira ele ia ser levantado na cruz, para que aquelas pessoas que acreditassem que foram atraídas no corpo dele, como ele prometeu, elas ficariam livres do veneno espiritual, que é o pecado, é o veneno que leva a pessoa para o fogo eterno. E então Moisés fez, avisou o povo, e as pessoas ficavam livres do veneno mortífero das cobras venenosas. Então Jesus está falando, vai ser da mesma maneira. Eu vou ser levantado numa cruz e vou atrair todos no meu corpo. Toda pessoa tem o direito de estar em mim, se acreditar na promessa que eu vou fazer. E ele então fez esta promessa e João anotou no capítulo 12 do Evangelho, versículo 32. Ele anotou o que Jesus Cristo estava prometendo. E ali está escrito, Jesus falando: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, para que aqueles que acreditam não morram espiritualmente, não. Aqueles que acreditam vão ficar livres do veneno mortífero que leva a pessoa para o inferno, que é o pecado. Então é da mesma maneira. A pessoa precisa acreditar que foi atraída no corpo de Cristo para ficar livre do veneno mortífero que leva a pessoa ao fogo eterno. Então, o senhor, a senhora acredita em Cristo desta maneira? Acredita que foi atraída no corpo dele, crucificado com ele, morto com ele, e foi ressuscitado com ele? Este é o remédio. Então, meu querido, precisa acreditar de todo o coração na promessa que Cristo fez,
porque ela é a chave da entrada no reino de Deus. Quando Jesus está falando, eu sou a porta, já tinha indicado, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que dá nessa porta. Essa é a porta da eternidade, que a pessoa está entrando nela através da fé na promessa que Jesus Cristo fez. Então o Senhor acredita que quando Jesus foi levantado na cruz, ele te atraiu no corpo dele, é o remédio, não tem outro remédio, não. Mas afinal de contas, o que é nascer de novo? Nascer de novo é nascer do Espírito. Nascer de novo é ser gerado espiritualmente. E quem faz isso é Deus. Só Deus pode gerar uma pessoa espiritualmente. E Ele só gera a pessoa que está em Cristo Jesus. Como está registrado na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versos 17. Ali está bem claro, assim está escrito, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, só os que estão em Cristo, que são gerados por Deus, só. Por quê? Porque Deus enviou Jesus para salvar o mundo. Tinha muitas religiões na época, mas nenhuma pôde salvar, nenhuma pôde ser levantada na cruz, nenhuma religião. Precisou Deus, no seu infinito amor, enviar Jesus para salvar a humanidade. Ele deixou bem claro, e João anotou no capítulo 3, versos 16 e 17, está escrito o que Jesus é, por amor a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo da condenação. Então, precisou Deus enviar Jesus, e Ele enviou porque Ele te ama. E Ele quer gerar o senhor, a senhora, para fazer parte do reino dele e ficar livre da condenação. Ele quer que o senhor, a senhora, creia que foi atraído no corpo de Cristo. A comparação que Jesus está fazendo é muito lógica. Lá ele foi levantado numa madeira, a serpente de bronze, foi. Aqui Jesus vai ser levantado, ele mesmo vai ser levantado numa cruz. Lá a pessoa que olhava para a serpente de metal ficava livre do veneno da serpente venenosa, ficava. Aqui as pessoas que acreditam que foram atraídas no corpo de Cristo, ela é crucificada com Cristo porque é uma lei. É uma lei, a porta de entrada é João 12, 32. Essa é a porta de entrada. Quando Jesus falou, eu sou a porta, é a maneira pela qual o Senhor está nele. Então, quando o Senhor entra nessa porta, o Senhor já foi crucificado com Cristo, porque está bem claro, em Romanos capítulo 6, do versículo 6 está assim registrado. Por quê? Por quê? O que está escrito lá? Sabendo isto, que foi crucificada nossa velha natureza, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravo. Ah, é? Sim, senhor, aqui o tempo está no passado. Se o senhor creu que foi atraído, é no presente. Mas aqui já está no passado. O senhor já foi crucificado com Cristo, a senhora também. Já morreu com Cristo, que é a maneira que Deus tem para te justificar do pecado. É o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 7. Aquele que está morto está justificado do pecado. Morto com Cristo são aqueles que acreditam que foi crucificado com Cristo. Ficou morto? Não. Quando Deus ressuscitou Jesus dos mortos, Ele ressuscitou todo aquele que morreu com Cristo Jesus pela fé. Todos foram ressuscitados.
desde que está em Cristo e morreu com Ele. Então, está bem claro lá em Efésios, capítulo 2, versículo 6. O que está escrito? Que nós fomos ressuscitados com Cristo. Quando Cristo foi ressuscitado, todo aquele que está nele foi ressuscitado com ele. E aí já está livre da condenação. Está escrito na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versos 1. Agora, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para a pessoa que creu que foi atraída no corpo de Cristo. Ela está livre do fogo eterno. Então, o recado que Jesus Cristo está dando para o Senhor, para a senhora, para você, é este. Creia que do modo como Moisés levantou a serpente lá no deserto, eu vou ser levantado numa cruz, para que aqueles que acreditam fiquem livres do fogo eterno. Eles não morrem, mas ficam livres do fogo eterno. É o remédio que Deus tem para o Senhor, para a senhora, para você. Creia e verás o que vai acontecer. O Senhor vai experimentar uma alegria contagiante e vai ficar feliz por ter ficado livre do fogo eterno através da fé que Jesus te atraiu no corpo dele. É muita diferença. O crer em Jesus, qualquer um crê. Qualquer pessoa que se eu perguntar na rua, se eu crê em Jesus Cristo, eu creio. Mas quando a pergunta é, se eu crê em Jesus Cristo da maneira como está escrito na Bíblia Sagrada, que ele foi comparado à serpente de metal, é bem diferente, né? O senhor crê nisso? Exatamente, Nicodemos conhecia a lei, era praticante da lei. Era um homem extremamente capacitado para entrar no céu segundo as religiões. Qualquer religião admitia esse homem como membro para ir para o céu, mas ele não sabia como nascer de novo. É um método para a pessoa poder ser salva. Lá Jesus está prometendo. Aqui ele está mostrando. João, ele anotou que Jesus Cristo está falando para as pessoas a mesma coisa de João 12:32. O processo é o mesmo. A pessoa ela é salva quando ela crê que foi atraída no corpo de Cristo. Salva por quê? Porque Deus só gera uma pessoa quando ela está em Cristo. E não tem outra maneira de a pessoa estar em Cristo se não crê que foi atraída no corpo de Cristo. Aqui Jesus está falando, é da mesma maneira. Você precisa crer da mesma maneira que eu fui levantado agora como comparação da serpente que foi levantada lá no deserto. Eu vou ser levantado numa cruz. Para as pessoas que assim crê, elas ficam livres da condenação eterna. Veja bem a diferença entre uma palavra e a outra. Amados, que Deus os abençoe e dê a fé para vocês, suficiente para vocês crerem que foram atraídos no corpo de Cristo, que a única maneira de serem gerados por Deus é quando crerem que foram atraídas por Cristo lá na cruz do Calvário. Graça e paz, que Deus te abençoe e te guarde.